Olá pessoal, nós vamos conversar hoje sobre ações de família, tá? Que começa no artigo 693 do CPC de 2015 e vai até o artigo 699, tá? Então, começa lá no artigo 693, já o CPC falando que vai se aplicar ali as normas desse capítulo aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Aí as ações de alimentos e demais ações específicas irão observar aí o teor das leis especiais, tá? Da legislação específica. Lembrar que, a exemplo, eu tenho a lei da ação de alimentos, que é a lei 5.478 de 68. Eu tenho o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a lei 8.069 de 90. E tenho muitas outras legislações esparsas de inúmeros temas relacionados aí à área de família, tá? Nós não vamos conseguir estudar todas, tá? Vamos abordar aqui os aspectos gerais da legislação relacionada aí ao CPC na área de família, tá? O CPC na área de família, ele traz um aspecto geral, tá? Porque a ideia do código é traçar parâmetros genéricos, né, em relação às ações desta área. O artigo 694, ele vai começar aqui, ó, uma coisa inovadora no legislador do CPC de 2015, foi dispor já no artigo 694 ó, que nas ações de família todos os esforços serão empreendidos para uma solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para mediação e conciliação. Tá? E daí o juiz pode também, aqui o parágrafo único diz, suspender o processo quando as partes se submeterem a mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar. O que é esse atendimento multidisciplinar? É aquele no qual o juiz ele pode solicitar o apoio de outros profissionais, tá? Para estar tentando realizar uma composição, um acordo amigável entre as partes do processo. Que tipo de acordo que vai ser feito e com acompanhamento de quem? Esse acompanhamento ele vai ser feito geralmente para um assistente social na área de família, um psicólogo, tá? Quando tiver um atrito muito grande, o conciliador ou o mediador não conseguir resolver sozinho a situação. Então é possível esse atendimento aí multidisciplinar que o CPC prevê aí. E o parágrafo único aqui do artigo 694 do CPC dispõe também da figura da suspensão do processo, tá? Vamos supor que seja um caso muito complexo, tá? Em que uma audiência só não é suficiente. Essa audiência pode ser desmembrada aí em 3, 4, 5 audiências de conciliação, com o acompanhamento do psicólogo, por exemplo, ou acompanhamento do assistente social no juízo, que vai ou alguém que já existe no juízo, um assistente social ou psicólogo, ou se não existe, o juiz pode nomear um e os honorários dele serão pagos aí pelo Estado, se for na Justiça Estadual, ou pela União, se for na Federal, né? Mas nesse caso, em regra, essas ações aqui vão tramitar sempre na Justiça Estadual, porque a competência não vai ter competência da União aí, ou de empresa pública. Então, a competência aí vai vigorar sempre em torno da Justiça Estadual, para apreciar, em regra, as ações de família. Raramente é possível, vamos ter aí um caso em que envolva o interesse ou direitos da União, para a situação ir parar na Justiça Federal. Então, pessoal, outra coisa também que gera muita discussão em relação à temática de ações de família é se é obrigatório ou não a presença do advogado nas audiências de conciliação ou mediação. Eu tenho duas correntes sobre o tema, tá? Uma que diz que seria obrigatório, sim, seria inconstitucional a ausência do advogado, ilegal e assim por diante. E eu tenho uma segunda corrente que diz que não, que é dispensável a presença do advogado e das partes nessas audiências de conciliação e mediação.
Eu me entendo aí que a corrente mais adequada é a corrente que exige sim a obrigatoriedade do advogado nas audiências de conciliação. Até porque para ajuizar um tipo de ação de família, exemplo, uma ação de guarda, exige-se o advogado para a parte autora. Então não tem por que o réu comparecer lá e fazer um acordo sem advogado, né? E considerar válido esse acordo. Ele não teve a orientação e o acompanhamento jurídico que se espera que ele tivesse, tá? Então a corrente mais adequada, ao meu ver, seria a corrente aí que trata da obrigatoriedade da presença do advogado nas audiências de conciliação e mediação, nos termos aí do artigo 695, parágrafo 4º do CPC de 2015, tá ok? E, pois bem, depois, uma coisa que é obrigatória, então, pelo novo CPC, como a gente já viu agora aqui, então, é que o juiz vai ser, eu digo obrigado, mas ele vai designar audiências de conciliação e mediação entre as partes. É possível as partes dispensarem essa audiência de conciliação e mediação nas ações de família? É sim, tá? É possível, desde que as duas partes concordem com o cancelamento da audiência de conciliação ou mediação. Agora, se uma parte quer audiência e a outra parte não quer audiência, a audiência vai acontecer. Então, basta que alguma das partes tenha vontade em conciliar, tá? Só vai ser cancelado em casos de comum acordo entre as partes. E assim, depois que se ingressa com essa ação aí ligada à área de família, pode ser uma ação de guarda, uma ação de visitas, uma ação de divórcio e assim por diante, o juiz ele analisa a inicial, vai analisar se tem uma tutela provisória de urgência ou evidência para ele conceder para as partes. E feito isso, ele vai designar aí a audiência de conciliação. O prazo para a defesa das partes corre da data da audiência que for infrutífera. Então, se a audiência não teve resultado, as partes não conseguiram chegar a um acordo, nesse caso, o juiz vai abrir prazo para o réu apresentar sua contestação no prazo de 15 dias úteis, tá? E outra coisa interessante é que o réu, a parte contrária, ela deve ser comunicada no mínimo 15 dias antes da audiência de conciliação e mediação, tá? Se ela for comunicada em 14 dias antes, 13 dias antes, ela pode pedir a redesignação da audiência para outra data que respeite o tempo mínimo de 15 dias, tá ok? Avançando aqui também, o artigo 696 ele vai falar lá da possibilidade de dividir as audiências de conciliação e mediação, tá? Que nós já falamos, e não realizado o acordo, abre o prazo, como falei antes, e a partir da abertura do prazo, o artigo 697 do CPC de 2015 vai falar que as ações de família vão passar a seguir o procedimento comum do processo, tá? Vai seguir o rito comum lá do artigo 335 e seguintes do CPC. Lembrar também aqui nos termos do artigo 698 do CPC de 2015, o Ministério Público ele vai ter que se manifestar sempre aí quando envolver interesses de incapaz, ou segundo o CPC, ou dos menor, né? Então, menor ou incapaz, se a pessoa é maior, mas é incapaz física ou mentalmente, o Ministério Público também vai ter que intervir no processo, apresentando pareceres e verificando a regularidade do processo, tá? Vai ser obrigatória a atuação do Ministério Público quando tiver incapaz ou pessoas menores em discussão ali no feito. Artigo 699 do CPC também vai falar ali da questão de abuso ou de alienação parental. O juiz, ao tomar o depoimento do menor, deve estar acompanhado por especialista. Esse especialista geralmente é um psicólogo e um assistente social, tá? Que vão auxiliar o juiz caso alguma das partes alegue alienação parental, tá? Essa alienação ou abuso relacionado ao parte parental, alienação parental, nada mais nada menos é do que quando, por exemplo, um pai ou uma mãe joga a criança contra o outro, tá? Vamos supor que a mãe está com a guarda da criança e ela joga
a criança contra o pai, falando coisas negativas do pai a todo momento, a fim de que a criança fique com uma raiva do pai, tá? E não queira mais ver o pai. Essa é uma situação de alienação parental, tá? Em que ela joga as frustrações dela para cima da criança, para a criança rejeitar a figura do genitor. Isso pode acontecer do lado contrário também, tá? Esse tipo de conduta é uma conduta grave que é dificilmente identificada assim, no mero falar. É necessário que o juiz nomeie, então, um profissional da área, um assistente social ou um psicólogo para estar fazendo o acompanhamento aí, desse tipo de situação. E caso identificado, né, o juiz pode, no processo, até mesmo retirar a guarda do genitor que esteja fazendo o ato de alienação parental, tá? Outra coisa interessante, a conciliação é uma coisa e a mediação é outra coisa. O CPC fala conciliação e mediação, ele diferencia então as situações, tá? Na conciliação, segundo o artigo 165, parágrafo 2º, eu tenho um terceiro facilitador, tá? Que vai interferir de forma direta no litígio ali, tentando sugerir opções para as partes, falando, ó, parte, a melhor coisa é essa, melhor para você seria bom aceitar isso, porque seria interessante, você vai estar ganhando muito, muito com esse acordo. Já o mediador, ele não apresenta soluções para as partes, ele reúne as condições das próprias partes, tá? Então ele facilita o diálogo entre elas para que as próprias partes apresentem as soluções para resolver o problema delas. Então, essa é a principal diferença. O conciliador, ele apresenta soluções e intervém junto com as partes para chegar a um resultado. O mediador já não, ele apenas pega as soluções que as próprias partes apresentam e tentam fazer elas entrarem em consenso em relação ao que lhes é apresentado, tá? Então, essa é a diferença entre essas duas formas. A união estável também é considerada uma ação de família, o reconhecimento ou a dissolução de união estável, que é aquela união então entre duas pessoas, podem ser de sexos diferentes ou do mesmo sexo, tá? Que o direito contempla o reconhecimento de união estável e até mesmo casamento, como vocês sabem, em relação a pessoas do mesmo sexo também, tá? Então, essa união estável vai estar prevista no artigo 1723 do Código Civil, tá? De 2002, tá? Em que fala lá que é reconhecida como uma entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada a convivência pública contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, tá? Lembrar que o STF entende que a expressão homem e mulher do Código Civil aqui deve ser entendida como pessoas, tá? Então, entre pessoas, a união estável entre pessoas configurada com convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. É equiparado aí a um casamento e vai ter efeitos similares a uma comunhão parcial de bens, tá? Quando se reconhece aí uma união estável. Lembrar também que a resolução 125 do CNJ, né, a criação aí dos centros de conciliação aí em todos os fóruns, né? Então, hoje nós temos aqui no Paraná, por exemplo, o Sejusc, que é o órgão aí que faz a conciliação nas ações de família, tenta conciliar as partes para que elas cheguem a um melhor resultado entre eles. Quem é que vai ser legitimado para ingressar com ação na vara de família ou ligado à ação de família? Tá? Seriam legitimados as mulheres, os menores, os cônjuges, companheiros, genitores, enfim, qualquer pessoa que tenha algum tipo de relação familiar e queira utilizar o judiciário, tá? Para conseguir alcançar o seu direito. Daí o procedimento, como é que funciona isso? Começa lá com o protocolo da inicial por meio de um advogado, tá? Na relação à área de família, em regra. Daí, feito esse protocolo, a parte pode pedir tutela antecipada ou liminar, o juiz analisa essa tutela antecipada ou essa liminar e vai marcar, então, como falei antes, uma audiência de conciliação ou mediação para ser realizada aí entre as partes.
Pode ser com auxílio ou não da equipe multidisciplinar, como falei, vai se abrir vistas ao Ministério Público, caso tenha aí pessoas menores ou incapazes no processo. E avançando aí, o procedimento sempre vai ser tentar a conciliação, então, nas ações de família. Não obtida a conciliação, vai abrir o prazo aí de 15 dias para a parte contrária apresentar contestação. Feito isso, volta a correr o procedimento pelo sistema normal, rito comum, tá? Pode acontecer de ser designada uma futura audiência de instrução para ouvir as testemunhas, as partes podem pedir prova pericial. Que tipo de prova pericial? Por meio de assistente social, psicólogo, para ouvir a criança, tentar traçar qual é o melhor lar para a criança ficar, caso haja uma discussão de guarda em relação ao menor, tá? Então, algo nesse sentido. Pessoal, dessa primeira parte era isso. Nós vamos começar agora na próxima aula, etapa ali, na próxima aula, falando aí da parte de ação de alimentos. Até daqui a pouco.